Assunto agora, então, a reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, estabeleceu aí uma idade mínima para a aposentadoria do INSS e também uma regra de transição para quem estava perto de se aposentar. Esse período de adaptação permite ter o benefício antes, mas só que o valor daí, nesse caso, é um pouco menor. São 5 tipos de transição ao todo, só que em 3 casos há mudanças neste ano. Por isso eu recebo aqui a advogada Natália Ramos Galvão, que é especialista em Previdência, vai tirar as principais dúvidas para a gente. Essa mudança, na verdade, ela já foi anunciada, né, Natália, em 2019, só que a gente vai sentindo os efeitos dela conforme os anos vão passando. Em primeiro lugar, bem-vinda, é isso que aconteceu. Isso mesmo, Gustavo. Muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez esclarecendo essas questões tão importantes, né, para o público em geral. Em 2019, nós tivemos uma outra reforma da Previdência, não foi a primeira, já tivemos várias, né, durante a vida, então foi mais essa foi a última, e nela nós tivemos profundas, né, e significativas mudanças nas regras da aposentadoria. Então, nós tivemos essas 5 principais regras que você disse e é basicamente isso mesmo. Quanto antes você aposenta, menor fica o valor do benefício. É que a sensação que passa é, ok, que legal, vou poder aposentar um pouco antes. Só que isso interfere diretamente no valor desse benefício, entre aposentar com o seu salário integral, né, a média do seu salário ao longo da vida, mas também você pode ganhar um pouco menos. Agora, vamos focar então nas regras que vão mudar neste ano, porque essas mudanças vão acontecendo ao longo dos anos, já aconteceram algumas desde 2019, só que em 2023 mudam-se mais regras. A gente começa pela regra dos pontos. A gente preparou uma tela, inclusive, para as pessoas em casa acompanharem também essa regra. A gente vai ver agora e você explica em detalhes para a gente. Então, o que mudou no caso dos pontos? Tá, legal. Em 2022, né, nós estávamos na pontuação 89,99 pontos. O que significa isso? Para a mulher se aposentar por esta regra, eram necessários 89 pontos. Para o homem, 99. Neste ano, subiu 1 ponto, porque mudou o ano. Então, para a mulher se aposentar, precisa de 90 pontos e o homem 100 pontos. Mas que raios são esses pontos, né? Nada mais do que a soma da idade com o tempo de contribuição. Lembrando que nesta regra não há idade mínima, mas há a necessidade, né, do tempo mínimo de contribuição, que para o homem são 35 anos e para a mulher 30 anos de tempo de contribuição. A gente vê, Natália, nesse caso especificamente, ali é simples, a regra da idade mais tempo de contribuição, e a gente vê o aumento de um ano para o outro, ali de 2022 para 2023, 1 pontinho, né? No caso da mulher ali de 89 para 90, de homem de 99 para 100 pontos. Na prática, isso significa muito tempo de contribuição a mais ou não? É pouco mesmo? É pouco, né? Aparentemente, a cada ano, a gente sobe 2 pontos se você continua trabalhando. Então, a cada ano que passa, você ganha 2 pontos, que um ponto da idade, né, que a gente vai ficando mais velho, e 1 ano do tempo de contribuição que vai se acrescentando caso a pessoa esteja trabalhando ou esteja fazendo seu recolhimento ao INSS. De qualquer maneira, vai ter que trabalhar um pouco mais. Exatamente. A gente tem uma outra regra que mudou também, que é da idade progressiva. A gente também tem uma tela para ilustrar esse caso. Pode explicar pra gente, Natália. Essa regra também, né, aí já é diferente, porque são necessários também o tempo mínimo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, mas para quem ainda não atingiu a pontuação necessária para a aposentadoria, mas que já tem bastante tempo de contribuição, essa regra pode ser interessante, porque a mulher em 2023 vai se aposentar aos 58 anos de idade, né, e o homem aos 63 anos de idade. Lembrando que nessa regra nós temos o tempo mínimo de contribuição, que para a mulher 30 anos, para o homem 35, e a idade mínima em 2023 para a mulher 58 anos e para o homem 63 anos. Então, na hora de optar por fazer a minha aposentadoria, eu escolho entre essas possibilidades de regra. Nesse caso, você diria que é mais interessante para qual perfil, quem que deve apostar nesse tipo de regra? Excelente pergunta, Gustavo, porque assim, muitas pessoas perguntam qual que é a melhor regra para eu me aposentar. Não existe uma melhor regra geral para todo mundo. Tem que analisar o seu caso, qual a sua idade, qual o seu tempo de contribuição, qual o tipo de trabalho que você exerceu durante a sua vida. Então, é muito particular. Não existe
existe uma regra melhor para todo mundo. Não, é só olhar em quais regras você se encaixa, né, para você poder escolher, né, dentre elas a melhor para o seu caso. Até porque pessoas, por exemplo, que ao longo da vida tiveram oportunidades em que o salário era baixo, é mais provável que essas pessoas optem por esticar ao máximo, né, esse prazo para conseguir o melhor benefício possível. Pessoas que têm salários maiores optam normalmente por se aposentar, inclusive um pouco antes, já que o INSS tem um teto também de pagamento, é isso? Tem um teto, exatamente. Então, assim, na hora de fazer o cálculo do valor do benefício, várias variantes, são várias, né, variantes ali que compõem o cálculo. Então, o tempo de contribuição é um deles, a idade da pessoa. Então, nós ainda temos regras que aplicam o fator previdenciário, né, que diminui o valor do benefício. Então, isso tudo, o valor da sua contribuição vai ser muito relevante. Então, às vezes, não compensa você esperar muito mais, entendeu? Então, só olhando cada situação para você poder fazer a sua escolha. O que é o fator previdenciário, Natália? Dá medo desses nomes, são misteriosos, a gente não sabe do que se trata. O que é isso? Sim, o fator previdenciário, ele é um fatorzinho lá que o governo usa, né? Que é um cálculo que é feito de acordo com a sua idade. Então, quanto mais jovem a pessoa se aposenta, menor vai ser o valor do benefício. Sim. Então, nós temos regras que não se aplicam mais o fator previdenciário, né? Que é a regra de transição do 100%, que a gente vai falar depois. Então, é isso, né? Quando aplica o fator, você pode ter certeza que o valor da sua aposentadoria vai ser menor. Em média, 30% é o que reduz no valor do benefício. Lembrando que é uma corda ali, né? Cada um puxa para um lado. O objetivo, é claro, do governo é arrecadar o quanto mais e deixar que as pessoas paguem quanto mais. Então, pagar realmente... por menos tempo. Sim, exatamente. A gente vai também falar sobre a terceira regra que sofre uma mudança, falando num valor reduzido de aposentadoria, que é a regra da redução do tempo de contribuição. Como é que funciona nesse caso? Tem uma tela também para ilustrar essa situação. Isso, essa redução do tempo significa que você não precisa ter 30 anos ou 35 anos para se aposentar. É possível, sim, você se aposentar com menos tempo de contribuição, que são os 15 anos, né? Aí vai ser uma aposentadoria por idade que você vai ter, né? Como que ficou isso? Homem, 65 anos, a mulher até 2019, ela se aposentava com 60 anos de idade. Em 2019, a alteração na lei, né, aumentou esse valor para 62 anos. Mas para não ter esse salto dos 60 para os 62, nós temos uma regra de transição que foi aumentando 6 meses por ano a idade para a mulher se aposentar por idade. Sim. Resumindo, em 2021, né, 22, o ano passado, a mulher se aposentava aos 61 anos e 6 meses, né? Desde que tinha uns 15 anos de tempo de contribuição. Agora, em 2022, nós já vamos alcançar aí os 62 anos, né? Que é a idade que a lei, né? 2023. 2023, desculpa. É começo de ano, Natália, a gente vai se acostumando com ele. A gente demora uns dias, né, para se acostumar. Em 2023, a gente já vai alcançar os 62 anos, que vai ficar o definitivo, né? Para a mulher se aposentar, são 62 anos. Lembrando que, em ambos os casos, né? O homem e a mulher têm que ter 15 anos de tempo de contribuição. Muita gente ainda acha que basta ter a idade, que é só ir lá e se aposentar. Não é assim, tá? O benefício que o INSS paga sem a contribuição é outro benefício, que é um benefício assistencial, tá? Quando a gente fala em aposentadoria, qualquer modalidade que seja, é necessário ter contribuição, a gente tem que preencher os requisitos que a lei prevê. Mínimo de 15 anos. Nesse caso, mínimo de 15 anos. Vamos falar também, para a gente caminhar aqui para o fim do nosso papo, sobre o que não muda, que é aquela questão do pedágio, que também muita gente tem dúvida, tem pedágio de 50%, de 100%, como é que isso funciona? Sim, a lei ela previu, né, 2 tipos de regras de transição, que são os pedágios de 50% e 100%. O que é isso? Vai depender, né, do tempo que faltava para você completar 30 anos ou 35, mulher e homem, em 2019. Então, para quem faltava um ano, para uma mulher que faltava um ano para alcançar os 30 anos de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019... Antes da mudança da regra. Antes da mudança da regra, ela vai se encaixar no pedágio de 50%. O que é isso? Ela vai ter que pagar esse pedágio, que é 50% a mais do que faltava para ela completar os 30 anos de contribuição. Sim. Então, ela vai precisar um ano e meio, né? Um ano e 6 meses.
tempo total, é só sobre o que faltava. Só sobre o que faltava. A regra de 100%, a mesma coisa, né? Então, quanto tempo faltava para você completar? Faltava mais de 2 anos? Então, para quem faltava mais de 2 anos, não entra na regra do pedágio de 50%. Então, se encaixa na regra do 100%, né? Se faltavam 3 anos, então vão faltar 6 anos, né? Aumenta em 100% o tempo que faltava para completar os 30 anos a mulher e os 35 anos o homem. Tá certo, um papo necessário nesse começo do ano, muita gente com dúvida. Natália, muito obrigado mais uma vez, parceira do MT1 aqui, sempre esclarecendo as dúvidas, né? E quando tem mudança ainda, a aposentadoria já é algo que gera muita dúvida, quando tem mudança é ainda mais. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, até mais.